tem gente se mexendo para derrubar, pelo visto, Alexandre de Moraes. E isso é algo que vai ser muito interessante de acompanhar nas cenas dos próximos capítulos dessa novela. Porque é um cabo de guerra, é uma briga de peixe grande. Eu acho que ele não tem a dimensão do poder do sistema. Olá, é do Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. A novela do Banco Master, que segue bombando nos capítulos do Natal. O brasileiro que gosta de política morre de tudo no Brasil, menos de tédio. Esse ano o Natal não tá deixando a gente sem pauta, né? O Moraes emitiu 3 notas em 24 horas, negando pressão sobre o Banco Master. O ministro disse que a esposa jamais atuou na operação e que as reuniões com o Galípolo trataram somente da Magnitsky. Isso é tipo um sujeito, eu vi o professor Marcelo Rocha Monteiro com uma analogia que eu achei sensacional esses dias. Isso é tipo o sujeito que é pego com 100 quilos de cocaína e ele fala, não, olha só, eu não tô traficando, eu sou usuário, como se ser usuário de 100 quilos de cocaína não fosse o crime, né? Então ele confessa que ele estava tratando de Magnitsky, sendo que o sancionado era ele, e tá todo mundo passando pano como se isso não fosse um crime por si só. Mas vamos lá, o Sindicato do Banco Central divulgou nota citando ingerências e pressões externas no caso. Segundo a colunista Mônica Bergamo, olha só, mais uma estopando aqui o Moraes da Folha, Moraes também teria pressionado a Polícia Federal. O diretor-geral, Andrei Rodrigues, teria informado que Lula respondeu, faça o que for necessário. O Globo publicou que o contrato da esposa do Moraes com o Master é de 129 milhões de reais. Gente, não existe um contrato na advocacia de 129 milhões de reais. Uma coisa é advogado que recebe um FII, uma porcentagem de uma causa bilionária. Não é o caso. O contrato da Viviane Barça é completamente aberto, né? Pelo que se sabe, ela tem um caso do Banco Master e nem que ela fosse a gerente geral do banco, que cuidasse de todas as ações de todo o jurídico do banco, esse valor não para de pé. Consta. E aí? Então, Carol, é realmente uma novela, né? E escandalosa, né? Escandalosa. Em qualquer país meio sério, Alexandre de Moraes já tinha caído e acho que já estava preso. Agora, algo está mudando. E isso é a análise relevante que a gente tem que tentar fazer aqui. Aliás, uma pena que o mestre Alexandre Garcia teve que sair mais cedo, era exatamente a pergunta que eu queria fazer para ele, a pergunta de $1 milhão, né? O que está por trás, ou quem está por trás, do que está vindo à tona, desses furos de reportagem da Malu Gaspar e, de repente, uma mudança de tom de vários veículos da velha imprensa, o próprio editorial do Globo, Estadão, Folha, vários jornalistas do UOL, da Folha, cobrando, exigindo, até Ricardo Noblat embarcou nessa, né, no Metrópolis. Então, tá todo mundo, de repente, cobrando explicações do Alexandre de Moraes como se ele fosse o que nós sabemos que ele é, mas há anos, né? E de repente descobriram que ele é alguém, né, autoritário e, pelo visto, bastante corrupto. Um lobista de um banco fraudador, digamos assim. O lobista do Banco Master, né? E esse escândalo tem potencial para implodir a Republiqueta das Bananas do Brasil. Não temos a menor dúvida disso, porque são coisas, como você já disse, a própria senadora Damares Alves já falou isso também, só esse contrato com o escritório da família, porque os 2 filhos do casal também atuam lá, um escritório pequeno, com uma sede apenas, acho que 11 advogados, é o que consta no site, um contrato de 3,6 milhões de reais por mês, valores fixos, sem taxa de sucesso. Ela atua, que se sabe, em um caso entre milhares que o banco tem. É óbvio que era lobby, era óbvio que ele estava pagando outra coisa, e essas ligações para lá de suspeitas que foram feitas, 6 em um único dia, que ele veio com várias versões já errando a data, inclusive, para Magnitsky, sendo que a Magnitsky seria um problema também, ele discutir, né? É um negócio que, por si só, já basta
Alexandre de Moraes já está encalacrado, enrascado até o último fio de cabelo que ele não tem. Agora, parece que tem mais coisa aí. Pressão na Polícia Federal, não sei se na Receita, que aliás são coisas que constam do contrato do Banco Master com o escritório da família, né? Então, a pergunta de $1 milhão é o que mudou. Quem deu aval, se houve alguma coisa aí do sistema, o sistema achou que depois da prisão do Bolsonaro o serviço sujo estava feito e Alexandre de Moraes estava grande demais e ficando maior que o sistema e era hora de cortar suas asinhas, eu não sei. Já vi que em alguns lugares especulam-se que a fonte da Malu Gaspar poderia ser o André Esteves, do BTG, em outro lugar eu vi que seria o próprio Galípolo, nós não sabemos, né? Sites de esquerda dizendo que o Alexandre de Moraes já prepara a vingança contra essa eventual fonte, né? O fato é que ele pode não ter o tamanho que ele acha que tem. Muita gente questiona se dá para voltar com o gênio para dentro da garrafa, porque ele ficou grande demais, porque ele, enfim, agora até o Toffoli junto, né? Também interferindo no caso do Banco Master de uma maneira abusiva, querendo a cariação que claramente visa a intimidar a diretoria do Banco Central. Quer dizer, uma coisa, depois dele ter colocado caixa preta em torno do caso, logo depois de pegar carona com o advogado do próprio Banco Master, quer dizer, tudo está muito às claras no Brasil. Tudo está escancarado demais, as entranhas estão expostas em praça pública. Agora, tem gente se mexendo para derrubar, pelo visto, Alexandre de Moraes. E isso é algo que vai ser muito interessante de acompanhar nas cenas dos próximos capítulos dessa novela. Porque é um cabo de guerra, é uma briga de peixe grande, só que me parece que o Alexandre de Moraes não tem a devida dimensão, por mais que ele tenha dossiês, por mais que ele tenha ficado grande, o poder subiu a cabeça, ainda mais de alguém que é meio desprovido de empatia, né? E esse troço sobe a cabeça e ele acha que é o imperador do mundo, começa a acreditar nisso, né? Eu acho que ele não tem a dimensão do poder do sistema, que ele foi usado para fazer um trabalho sujo por alguns anos, né? O Brasil tem donos, e me parece que esses donos estão incomodados com Alexandre de Moraes. E liberou geral. Agora está todo mundo fazendo pergunta, cobrando, criticando, atacando o ministro. Ele ainda não colocou ninguém em inquérito, ainda não mandou a Polícia Federal na Globo, né? Então eu acho que ele sentiu o golpe. Ele está tentando se explicar, ainda que trocando versões, pouco satisfatórias, com datas que não batem, né? Então, alguma coisa vai acontecer, porque me parece que tem gente muito graúda, Carol, por trás desse, digamos, ataque coordenado. Liberou geral, os escândalos estão vindo à tona e a cabeça do Moraes pode ser entregue, talvez, numa bandeja. Consta, deixa eu fazer aqui uma complementação aqui do que você está falando, porque hoje mais cedo eu entrevistei a senadora Damares, né, até falar isso na próxima pauta, mas ela trouxe dados do que está acontecendo no Senado nesse momento que eu não sabia e eu fiquei de cabelo em pé. A senadora ela fez um requerimento de CPI e tem um procedimento que me falhou o nome, que eles chamam ali de mini CPI, né, um procedimento interno do Senado, que ele já tem esse poder de investigação. A Damares pediu a quebra do sigilo bancário, telemático do Vorcaro, né? E eles conseguiram, os senadores tiveram então acesso a essa quebra de sigilo. É um sistema que tem ali do Senado Federal que eles não podem printar, não podem imprimir nada. Eles têm que ir com a equipe deles, os senadores, e ler ali o que eles conseguirem. São milhões de páginas, né? E então ver ali o que eles querem depois perguntar numa CPMI. E a Damares, então, que sexta, sábado e domingo ela vai com a equipe dela para o gabinete para fazer essas análises desses documentos. Quando ela chegou lá, estava tudo apagado. Então, assim, os senadores perderam acesso ao que eles já tinham antes por uma decisão do Toffoli, que eu não faço a menor ideia de como ele se baseou para essa decisão, mas isso só mostra exatamente o que você está falando, esse processo de blindagem que a gente está assistindo com o Daniel Vorcaro, né? Lembrando que ele foi preso
preso e solto já em tempo recorde. Obviamente, os presos de 8 de janeiro sequer têm saidinhas. O TCU determinou sigilo no processo que investiga a possível omissão do Banco Central no caso Master. A apuração verifica se o Banco Central deixou de monitorar riscos e falhou na supervisão da instituição. O caso chegou ao tribunal após o recurso do governo do DF, controlador do BRB. O BRB, gente, é um banco estatal que é comprar um banco privado, como se isso já não fosse esquisito por si só. O GDF contesta a negativa do Banco Central em autorizar a compra do Baster pelo banco público. O sigilo foi justificado pela presença de dados bancários e fiscais protegidos por lei. O TCU também cobrou explicações do Banco Central sobre possíveis falhas e precipitação na liquidação. O caso envolve a prisão do empresário Vorcário e outros executivos por irregularidade. Assim, eu acho que não falta dúvida que nesse caso o Banco Central simplesmente fez uma vista grossa ali, né? O Master estava completamente alavancado, vendendo o título com rentabilidade muito acima do mercado. Acho que ninguém melhor que o Consta para explicar essa situação do Master pra gente. Muita gente deve muita explicação, né? E o Banco Central, sem dúvida, é uma das instituições que dormiram no ponto, né? Como a gente diz. Os sinais de alerta estavam por todo lugar nessa questão do Banco Master. Não só ali nas fraudes mesmo, né? Aqueles 12 bilhões envolvendo o BRB, coisas muito suspeitas, como, de novo, na própria venda de CDBs do banco, né? Que tudo bem, tem algumas pessoas, como aquela esquerdista lá, a Lourinha, né? A Gabriela Prioli, que fala, é assim mesmo, porque um banco menor, de porte menor, para competir com o Itaú, o Bradesco, não consegue, então precisa oferecer uma rentabilidade muito maior para atrair capital, para atrair recursos. Então oferece lá 140% do CDI e tudo mais. Mas não é bem assim que a banda toca, porque as pessoas fazem conta, querem saber qual é a solidez do banco. Não é só porque se eu criar o Banco Consta amanhã e começar a pagar 170% do CDI, a turma vai desconfiar, vai querer saber de onde eu venho, que solidez eu tenho no meu balanço para justificar isso. Então, não é assim, né? São coisas estranhas que estavam acontecendo. Eu não vou nem dizer aqui que a culpa são das distribuidoras. Elas têm um papel nessa história, foram gananciosas, estavam vendendo esses CDBs para os seus clientes, né? Corretoras como BTG, XP e companhia, mas elas tinham a segurança do FGC, que é um problema às vezes, porque cria uma rede de proteção que eu entendo o argumento que eles usam, que é justamente para gerar mais competição contra os bancões, porque o setor bancário no Brasil é muito cartelizado. Então, Bradesco, Itaú, Santander, esses grandes bancos, eles controlam o grosso do mercado e é muito difícil competir. Então, oferece essa garantia, né, ao correntista de até R$250 mil para você poder estimular a concorrência. Mas, por outro lado, tem moral hazard. É como colocar uma rede de proteção embaixo dos trapezistas. Eles ficam mais ousados, porque eles sabem que se der ruim, digamos assim, eles estão protegidos. Então, cliente de até R$250 mil estava tranquilo. E, de fato, né, vai custar 41 bilhões de reais para honrar com essa grana toda. Então, isso quase implode um sistema, né? Então, houve muitos erros seguidos, uma sequência de erros, né, de ganância, de vista grossa, mas o principal deles me parece vir da instituição que era responsável por fiscalizar, né? Já que temos regulação para isso tudo no Brasil, né? Cadê os agentes reguladores? Cadê quem devia estar responsável ali por acompanhar mais de perto, com lupa, esse caso? Dormiram no ponto. Precisam se justificar agora. Olá, eu sou Eliel, criador do canal Olavo do Carvalho. Gostaria de agradecer você que assistiu esse vídeo até o final. Em 2023, quando Lula assumiu a presidência do Brasil, eu sabia que a mídia conservadora teria vida difícil no Brasil e assim aconteceu. Por isso eu criei o canal Olavo do Carvalho, para manter você que está aí do outro lado bem informado, trazendo sempre as notícias do dia,
as melhores análises políticas, opiniões que você não vê na grande mídia. Então, eu gostaria de agradecer a você que deixou sempre o seu like, que compartilhou o vídeo, que comentou aqui. Você faz parte do canal Olavo do Carvalho e a gente chegou a quase 200 milhões de visualizações em pouco mais de 2 anos. Você fez total diferença para que mais pessoas tivessem boa informação. Fica aqui o meu muito obrigado e eu quero te dar um recado breve que a gente tem vídeos novos no canal aqui todos os dias às 18, 19 e 20 horas. Vou tentar trazer agora entrevistas como o Thiago Pavinato, estou tentando o Alan dos Santos, já conversei com o Paulo Figueiredo, e isso é graças a você que assiste aqui, que interage com o canal, você, principalmente você que é membro aqui do canal, você que não é, pode se tornar, entrando no link que está aqui na descrição, e assim a gente vai construindo aos poucos um país melhor, informando as pessoas, porque a gente não pode desistir, né, do nosso Brasil. Então, até a próxima e o meu muito obrigado e um próspero 2026 para você e sua família. Até mais.